Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e estatística, e na aula de hoje vamos dar continuidade ao curso de raciocínio lógico, ok? Então preparamos aí um curso muito especial, principalmente para você que não tem base nenhuma. Professor, eu nunca estudei raciocínio lógico, não tenho a mínima ideia. É principalmente para você que não tem essa base. Então, nós vamos formar aí vários conceitos, dar algumas dicas de como resolver e compreender esse universo chamado raciocínio lógico. Para você que já está num estágio um pouco mais avançado, já compreende alguns conceitos, né? Você pode pular essa primeira parte, que é a parte conceitual, e ir direto para os exercícios, né? Resolver já as atividades, né? Para não ficar tão cansativo, tendo em vista que você já detém aí um certo conhecimento. Então, a recomendação é você vá direto para os exercícios, beleza? Tente fazer, na sequência acompanhe a solução que a gente vai dando lá. Beleza, galera? Então, vem comigo aí, vamos dar aí o pontapé inicial, falando aí sobre negação de uma proposição, beleza? Então, nós vamos estudar nessa aula aqui, vamos falar sobre negação de uma proposição, de negação de uma proposição simples, nós vamos falar sobre as equivalências da negação e vamos resolver alguns exercícios. Bom, nós vamos destacar a negação de alguns conectivos aqui nessa aula. Depois a gente vai dar sequência numa outra aula sobre negação de outros conectivos, porque para cada conectivo é um procedimento que nós temos que adotar. Então, são um conjunto de regras que a gente vai estar passando aí. Beleza? Então, vamos lá. Negação de uma proposição. Definição, galera. Olha só. Chama-se de negação de uma proposição P a proposição representada por não P. Então, negar é simplesmente acrescentar o não na frente. Ah, professor, isso aí, a negação de uma proposição P é o não P, é a negação daquela proposição, cujo valor lógico é a verdade, quando P é falsa, e falsidade, quando P é verdadeira. O que ele quer dizer isso? Em outras palavras, negar uma proposição é nada mais, nada menos do que mudar o seu valor lógico. Então, se eu tenho que João é mecânico é verdadeiro, dizer que João não é mecânico é falso. Por quê? Porque eu tenho que ele é mecânico, isso é verdadeiro. Então, dizer que João não é mecânico é falso. Então, quando eu acrescento o não, eu estou negando aquela proposição, portanto, alterando o seu valor lógico. Agora, o que algumas pessoas não entendem, que acha que negar é simplesmente transformar de verdadeiro para falso. Não é assim. O negar é mudar o valor lógico. Se você está negando uma afirmativa verdadeira, uma frase verdadeira, você vai transformá-la numa frase falsa. Se você está negando uma frase falsa, você está transformando ela numa frase verdadeira. Entende isso? Então, negar uma proposição é mudar o seu valor lógico. Beleza. Então, nós representamos assim, ó, o não P pelo til. O til é o símbolo que nós vamos usar para representar uma negação. Lembram lá do til? Professor, mas vai ser sempre o til? Não. Algumas bancas não usam o til. Usam a cantoneira. A cantoneira é esse símbolo assim, ó. É esse símbolo aqui, ó. Vai reto e aí desce. Isso aqui é cantoneira. Isso aqui também indica a negação. Então, o til ou a cantoneira, ambos representam a negação. Beleza? Fiquem atentos, porque pode aparecer um ou outro. Eu, particularmente, uso mais o til. A maioria das bancas usam o til, mas tem banca que usa a cantoneira. Então, fique atento. Vamos lá. Negação de uma proposição simples. Então, eu vou apresentar uma proposição e vou fazer a negação dela. Vamos lá? Olha só. O símbolo que representa a negação pode ser o cantoneira ou o til, como eu já havia frisado, antecedendo a frase. Nós vamos adotar o til. Eu vou adotar o til, ok? Basta pôr a palavra não antes da sentença e já tornamos uma negativa.
exemplo. Então, eu coloco o não antes da sentença, eu já torno ela negativa. Por exemplo, João é médico. Como que eu nego isso? João não é médico. Pronto, está negado. Tá? Uma outra. Maria é estudante. Pede para fazer a negação. Maria não é estudante. Simples assim, ok? Então, a proposição simples, nós não vamos ter muita dificuldade em negar numa proposição simples. Agora, depois a gente vai entrar em quantificadores, isso aí é um outro processo lá na frente. Negar quantificadores, aí é outros quesitos, é outra regra, é outro procedimento. Mas isso é um estudo mais futuro. Nesse primeiro momento, nós vamos aprender a negar uma proposição simples e negar os conectivos lógicos, ok? Observemos que, caso a sentença original já seja uma negativa, ou seja, já traga a palavra não, então, para negar a negativa, teremos que excluir a palavra não. Tá? Porque não é sempre que eu tenho que colocar não para negar. Né? João é médico, então, negativa, João não é médico. Mas e se eu tenho que João não é médico? Como que eu nego isso? Dizendo que ele é médico. Eu tiro o não. Então, o negar implica em tanto colocar o não, quanto em retirar o não. Vai depender da frase que nos está sendo apresentada. Beleza? Bom, exemplo. João não é médico. Olha só. Como que eu nego isso daqui? Retirando o não. João é médico. Viram? O contrário? Maria não é estudante. Como que eu nego isso? Dizendo que ela é estudante. Maria é estudante, eu estou negando. Tranquilo? Beleza, né? Negação de uma negação. Olha só. Quando possuímos uma negação de uma negação numa proposição simples, ela se torna uma afirmação. Então, quando eu nego uma negação, eu estou afirmando. É isso que o contexto de negar uma negação. Vamos ver um exemplo disso? Olha só. João é médico. Eu tenho uma proposição P aqui. Negação de João é médico. João não é médico. Beleza. A negação da negação é a afirmativa. Então, vocês reparem que a negação de uma negação, nós voltamos para o processo inicial. Eu tenho que João é médico, essa é a proposição. A negação disso, João não é médico. E a negação da negação, porque aqui está negando. A negação da negação de P. A negação da negação é uma afirmação. Portanto, eu voltei para o contexto inicial, João é médico. Beleza? Tranquilo? Então, dica lá que para você memorizar, galera. A negação de uma negação é igual à própria afirmação. A negação de uma negação é uma afirmativa. Em outras palavras, quando eu nego uma proposição que já estava negada, eu volto ela ao seu contexto original. Eu volto ela no seu modo inicial, antes da primeira negação. Tranquilo? Beleza. Equivalências da negação. O que é isso, professor? Bom, nós já falamos de equivalência de uma bicondicional, por exemplo. Equivalências são formas alternativas, são formas de nós expressarmos uma negação sem necessariamente usar a palavra não, ok? Então, nós vamos ter casos que vai aparecer o não e nós vamos ter casos em que iremos omitir a palavra não, mas que a frase vai implicar numa negação. Então, isso é chamado de equivalências da negação. Vamos ver alguns casos que podem aparecer e a gente tem que estar atento a isso para saber identificar que se trata de uma negação. Olha só. Pode-se empregar também como equivalentes de não há as seguintes expressões. Fiquem espertos. Primeira, não é verdade que há. Olha só, a minha frase é não há, estou negando a proposição há. Então, dizer não é verdade que há é a mesma coisa que dizer não há. Beleza? Uma outra forma, é falso que há.
Se é falso, eu estou negando aquilo ali. Dizer que uma determinada frase é falsa, eu estou negando a veracidade dela. Então, pode aparecer escrito, ao invés de não há, pode aparecer escrito é falso que há. Beleza? Então, fique atento com essas duas formas equivalentes de expressar a negação de uma proposição. Vamos ver exemplo disso daí? Olha só. Exemplo. Dada a proposição que Carlos é mecânico, temos o seguinte. Negação desta proposição, Carlos é mecânico. Não que. Não é verdade que Carlos é mecânico? Então, isso aqui é uma negação da proposição que, usando uma forma alternativa, uma forma equivalente de expressar a negação da proposição que, nesse caso aqui. Uma outra forma seria dizer é falso que Carlos é mecânico. Então, estou usando agora essa segunda frase alternativa, ao invés de dizer que não é mecânico, dizer é falso que Carlos é mecânico. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essas duas aqui, não é verdade que e é falso que, são formas equivalentes de nós expressarmos a negação de uma proposição. E fiquem atentos, porque é comum aparecer isso daqui nos exercícios dos concursos aí. Algumas bancas utilizam até com muita frequência, principalmente esta primeira, não é verdade que. Então, fique atento aí, tá? Beleza. Negação de uma proposição conjuntiva. Bom, o que é isso, professor? Proposição conjuntiva é uma proposição composta ligada por uma conjunção. Por isso que ela é chamada de proposição conjuntiva. Bom, e de acordo com os estudos que nós já fizemos, quando a gente fala em conjunção, nós estamos falando em quem? Conectivo e. Então, quando eu tiver uma proposição composta ligada pelo conectivo e, eu tenho uma proposição conjuntiva, cujo conectivo é o conectivo e. Beleza. Duas proposições simples, P e que, olha aqui, ó, o e, para negar uma proposição no formato de conjunção, P e que, procedemos da seguinte forma. Galera, eu quero chamar sua atenção aqui agora, porque eu vou apresentar um conjunto de regras que tem que ser obedecida. Toda vez que você for fazer a negação de uma proposição composta, cujo conectivo é o conectivo e, a conjunção, nós temos que respeitar essa sequência que eu vou apresentar aqui. Se você compreender isso, você vai resolver os exercícios assim, ó, com muita tranquilidade. Ok? Então, veja bem. Primeira coisa que a gente faz. Nós negaremos a primeira parte. Então, eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo e. Uma proposição P e que. Ok? Então, a primeira parte é a proposição P. A segunda parte é a proposição que. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu nego a primeira parte. E a gente já sabe como negar uma proposição simples. A gente acrescenta a palavra não, ou a gente diz não é verdade que, ou a gente diz é falso que são as formas equivalentes. Então, eu nego a primeira parte. Então, fique atento que pode aparecer também na forma equivalente, tá? Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês essas equivalências. Negando a primeira parte, o que eu faço depois, professor? Eu nego também a segunda parte. Então, eu tenho que negar a primeira e eu tenho que negar a segunda. A proposição P e a proposição que tem que ser negada. E aí, professor, é só isso? Não, não é só isso. Depois, o que eu faço? Eu tenho que trocar o conectivo e pelo conectivo ou. Então, olha só, trocaremos e por ou. Então, eu nego a primeira, nego a segunda e troca o e por ou. Aí sim, eu estou negando a proposição composta ligada pela conjunção e. Beleza? Vamos ver como que fica simbolicamente, ó. Simbolicamente, a gente vai ter isso, ó. A negação de P e que. Detalhe, galera. Preste muita atenção aqui. Observe que eu coloquei entre parênteses P e que. Isso aqui é diferente disso, ó. Isso aqui
é diferente disso aqui, ó. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. É diferente, porque aqui eu estou negando somente a proposição P. Aqui eu estou negando o conjunto, toda a proposição composta, ok? Então, se eu quero negar a proposição, é obrigatório que eu a apresente entre parênteses. Aí, nesse caso, prevalece esse conjunto de regras que está sendo estabelecido aqui. Estou dizendo isso porque eu já recebi e-mails de alunos dizendo: professor, o senhor ensinou uma coisa, eu fiz lá no concurso, deu outra. Mas preste bem atenção à forma como tem que aparecer. Aí aparece desse jeito, o aluno acha que tem que aplicar essa mesma regra. Não. Se for assim, essa regra não vale. Aqui só está pedindo para negar a proposição P. Aí eu nego o P, mantenho o Q e mantenho o conectivo. Eu não troco o conectivo. Ok? Porque isso aqui não é a mesma coisa quando aparece entre parênteses, tá? Se apareceu entre parênteses, vale essa regra. Eu tenho que negar os dois, ok? Nego o primeiro, nego o segundo e troca o E por O. Beleza? Fique atento com relação a isso. Beleza, então ó, o exercício fala que a regra diz que eu nego o primeiro, tá aqui, ó, neguei o P, troquei o conectivo E pelo conectivo OU, que é o Vzinho, e nego a segunda parte. É assim que nós resolvemos. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo disso daí, para a gente compreender bem essa negação. Qual a negação da proposição? João é médico e Pedro é dentista. Pergunto, primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: a frase que nos está sendo apresentada é uma frase simples ou composta? Professor, é uma frase composta. Se é uma frase composta, qual é o conectivo que está presente nessa frase composta? O conectivo é o conectivo E, professor. Ah, beleza. O exercício pede para negar uma parte somente, ou ele pede para negar toda a proposição? Ele pede para negar toda a proposição. A negação da proposição. Beleza. Já que se trata do conectivo E, então eu vou separar em duas partes, né? Que seria, o P seria João é médico e o Q seria Pedro é dentista. Então tenho duas proposições simples aqui. João é médico e Pedro é dentista. Beleza. O que diz a regra? Nega-se a primeira parte. Quem é a primeira parte? João é médico. Qual é a negação de João é médico, galera? João não é médico. Pronto, vamos usar o basicão. Professor, eu poderia usar uma forma equivalente? Até poderia. Agora, como não é você que vai fazer isso, é a banca que vai dar alternativas, o que cabe a você é identificar se a banca usou a forma tradicional de negar ou se ela usou de alguma equivalência. É só isso, você tem que estar atento. Tá? Nós vamos usar aqui a forma tradicional. Então, João não é médico. Depois ele diz o seguinte, nega a segunda parte. Então, vamos negar a segunda parte. Qual é a segunda parte? Pedro é dentista. Como que eu nego isso, professor? Pedro não é dentista. Beleza, então neguei a primeira, neguei a segunda. Depois, a regra diz, troca o conectivo E pelo conectivo OU. Não é isso? Troca-se E por OU e o resultado final será o seguinte. Então, vai ficar assim, ó. João não é médico ou Pedro não é dentista. Eu tinha anteriormente João é médico e Pedro é dentista. Então, a negação, João não é médico ou Pedro não é dentista. Tranquilo? Belezinha? Mais um exemplo. Qual a negação da proposição a neve é branca e o enxofre é verde? Vamos lá. Então, vou repetir todos os detalhes e os cuidados que você tem que tomar. Primeiro, trata-se de uma proposição simples ou composta? Professor, uma proposição composta. Se é uma proposição composta, qual é o conectivo lógico presente? O conectivo lógico presente é o conectivo E. A neve é branca e o enxofre é verde. Então, o conectivo E. Beleza. O que diz as regras de negação de uma proposição conjuntiva, quando o conectivo é o conectivo E? Diz o seguinte, primeiro identifico
as proposições simples. Proposição P eu vou chamar de a neve é branca. E proposição Q de o enxofre é verde. Beleza, está aqui as duas proposições simples. Agora, a regra diz, nega-se a primeira parte. Então, nega-se a primeira parte. Quem é a primeira parte? A neve é branca. Como que eu nego isso? Dizendo que ela não é branca. A neve não é branca. Pronto, neguei a primeira parte. Depois, a regra diz, nega-se a segunda parte. Como que eu nego a segunda parte? Qual é a segunda parte? O enxofre é verde. Negação, o enxofre não é verde. Beleza. Neguei a primeira, neguei a segunda. Terceiro passo, o que eu faço? Troca-se o conectivo E pelo conectivo OU. Então, vamos lá. Troca-se E por OU e o resultado vai ficar... A neve não é branca ou o enxofre não é verde. Pronto. Efetuamos a negação desta proposição. Beleza, galera? Viram como que é tranquilo? Mas, enfim, você tem que saber todas essas regrinhas, respeitar todos esses procedimentos, você faz a negação com muita tranquilidade. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês agora para um outro modelo de negação. Porque nós estamos falando aqui de frases, mas nós podemos ter sentenças matemáticas, né? E aí, professor, como que eu faço para negar uma sentença matemática? A frase eu já sei, eu vou colocar o não na frente, mas e se eu tiver uma sentença? Por quê? Porque as bancas podem apresentar na forma de frases ou sentenças matemáticas, então você tem que estar atento. Então, fica esperto, vou apresentar aqui como que você vai fazer isso. Olha só, como que eu nego? Esse símbolo aqui é o símbolo de maior. Esse aqui é o símbolo de maior. Negar o símbolo de maior é transformá-lo em menor ou igual. Fiquem atentos, gente, porque é muito comum o aluno achar que só tem que inverter. Professor, é maior, a negação vai ser menor. Está errado. Está errado, galera. Errado. Não é só menor, é menor ou igual. Porque se você está negando que é maior, você está dizendo que ele pode ser menor ou que ele pode ser igual. Isso é negar o maior, ok? Então, não é só dizer menor. Fiquem atentos com relação a isso, tá? Professor, eu tenho dificuldade em saber quando que é maior, quando que é menor. É simples, galera. Ó, você faz um de frente para o outro e corta eles assim. Ó. Que número que formou aqui, professor? 7. E aqui, 4. 7 é maior que 4. Então, quando você riscar formar 7, quer dizer que o símbolo quer dizer que é maior. Quando formar 4, quer dizer que é menor. Entendem isso? Belezinha? Então, fica aí esse macetezinho. Bom, quando for o símbolo de maior, para negar, menor ou igual. Quando for o símbolo de menor, para negar, maior ou igual. Quando for o símbolo de menor ou igual, aí vai ser só maior. Ok? E quando for de maior ou igual, vai ser só menor. Professor, e olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar
tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau.